Então, gente, agora com a nossa aula de História, agora com o nosso módulo 3, no capítulo 5, você vai procurar a página 240, onde nós vamos falar sobre as profissões em diferentes épocas, lá na página 240, ok? Eu peço sempre que vocês abram um livro assim, porque a abertura do nosso capítulo sempre vem com essas duas primeiras páginas numa imagem só, né? Então, para você entender bem a imagem, é preciso que você abra as duas páginas assim, certo? Então, vamos lá. Existem muitas profissões diferentes no campo e na cidade. Ao longo do tempo, elas mudaram bastante. Algumas profissões desapareceram e outras se mantiveram até os dias atuais. Além disso, surgiram várias profissões novas. Nós vamos falar sobre isso nesse capítulo, ok? Você reconhece os objetos que aparecem na imagem? Quais são eles? Olha, nós temos um computador, um notebook, temos um celular, um aparelho, temos um telefone, um aparelho de telefone fixo e temos aqui uma máquina de escrever, para quem não conhece. Essa é uma máquina de escrever. Então, gente, quais objetos são usados na atualidade e quais eram usados no passado? Vejamos aqui. Eu sei que vocês conhecem muito bem o celular e o notebook. Então, esses são os objetos utilizados atualmente. E a máquina de escrever e o telefone fixo são objetos que foram usados no passado. Esse telefone, exatamente esse aparelho, nunca mais eu vi. Então, eu acredito que ele esteja no passado, ok? Então, cite alguns exemplos de profissionais que costumam utilizar objetos como esse em seu trabalho. Bom, utilizando o celular e o notebook, nós temos vários profissionais, né? Nós, professores, usamos advogados, engenheiros, ou seja, eu acho que quase todas as profissões se utilizam dessas ferramentas, desses objetos no seu trabalho, certo? Na página 242, nós vemos aqui as diferentes profissões, certo? E ele pede que você observe com bastante atenção essa imagem, certo? Pergunta agora, o que mostra esta imagem? Então, eu ouvi alguém dizer, alguns profissionais, certo? Muitos profissionais estão representados aqui nessa imagem, ok? E como você percebeu isso? Eu acho que eu ouvi alguém dizer que percebeu devido às ferramentas, a vestimenta, seus objetos de trabalho, ok? Então é isso. Trabalhar é exercer algum tipo de atividade em troca de dinheiro. Com o dinheiro que recebemos por nosso trabalho, nós podemos comprar produtos e pagar por serviços essenciais. Existem diversos tipos de trabalho, ou seja, várias profissões. Observe novamente a imagem e veja se você consegue identificar quais profissionais foram representados aqui nessa imagem. Então, vamos lá? Nós temos aqui o que? Um bombeiro, esse acredito que seja um engenheiro, esse um cozinheiro, um pintor, um artista plástico e aqui um agricultor, ok? Seguindo agora lá na página 243, nós temos o trabalho nas cidades. A maioria da população do Brasil vive nas cidades. Assim, os centros urbanos precisam oferecer diversos serviços e mercadorias para atender a tantas pessoas. Esses serviços eles são realizados graças ao trabalho de profissionais de diferentes áreas. Observe as fotografias e veja alguns exemplos de pessoas trabalhando na cidade. Olha só, nós temos aqui
Na imagem A, B, C, D, E e F. Então, aqui logo abaixo, nós temos a questão 3, que ele pede que você associe as imagens às legendas adequadas, ou seja, você vai colocar cada letrinha no lugar adequado aqui com o nome do profissional, ok? Façam aí e a gente já corrige, tá bom? Забуду и на любимая моё, твоё имя и на любимая моё. Então, gente, fazendo a correção daquela atividade, vamos lá. Onde está a dentista? Na imagem D, o dentista, aliás. Onde nós temos uma vendedora? Na imagem B. Onde nós temos uma jornalista? Na imagem A. Onde nós temos o mecânico? Na imagem C. A professora? Na imagem E. E o cozinheiro na imagem F, ok? Tudo bem até aí? Então, agora vamos até a página 44, certo? O trabalho no campo, certo? O trabalho das pessoas que vivem no campo, ele é essencial. Por quê? Porque ele produz alimentos e outros produtos que são fundamentais para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Observe as fotografias e veja alguns exemplos de pessoas trabalhando no campo. Então, observem aí a imagem A imagem B, a imagem C e a imagem D. Antes que a gente possa fazer essa atividade, que é relacionar aqui, né, associar essas imagens a essas legendas, deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante valorizar todas as profissões, porque cada profissional exerce uma função que é necessária à sociedade e que deve ser respeitada. Não importa se o trabalho que o profissional faça, se ele ganha pouco, se ele ganha muito, é um trabalho. É um trabalho. E todo trabalho é o que se faz, é uma produção, é o trabalho de produzir algo, de fazer acontecer algo, então deve ser respeitado, ok? Então, seguindo, associe as imagens às legendas adequadas. Vamos lá, então. Onde está uma mulher colhendo tomates? Na imagem A. Onde nós temos um homem trabalhando na manutenção de uma propriedade rural, olha aí, cuidando de um portão, de uma cerca, né? Na imagem B. Onde nós temos uma agrônoma verificando a condição do solo e da plantação, na imagem D. E onde nós temos um homem tratando dos animais em uma fazenda, na imagem C. Então, todos esses profissionais trabalham no campo, certo? Então, gente, agora lá na página 245, ele pede que você classifique as fotografias da maneira adequada. Então, nós temos aqui 6 fotografias, todas com as letras A, B, C, D, E, F, certo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui separar quais as profissões do campo e quais as profissões praticadas na cidade, tá certo? Então, vamos lá, olha só. Lá na imagem A, nós temos um trator trabalhando a terra. Então, essa é uma atividade realizada no campo. Lá na imagem B, nós temos um homem, uma pessoa trabalhando, arando ou limpando uma plantação. Então, um trabalho realizado no campo. Lá na imagem C, nós temos um guarda de trânsito. Falou em trânsito, o trânsito só acontece na cidade. Então, trabalho realizado na cidade, a C. Temos a letra D, onde tem alguém montado no cavalo, né, como se estivesse cuidando de outros animais. Trabalho realizado no campo, na letra D. Lá na letra E, nós temos uma imagem que me parece um supermercado, uma loja, onde tem um caixa, uma mulher trabalhando como caixa de supermercado ou de uma loja. Então,
trabalho realizado na cidade. Temos por último a letra F, uma pessoa trabalhando como gari, limpando praças, limpando as ruas, varrendo. Então, letra F, trabalho realizado na cidade, ok? Ficamos assim, trabalho realizado no campo, letras A, B e D. Trabalho realizado na cidade, letras C, E e F, ok? Gente, seguindo agora com a página 246, o que nós temos? Questão 2, pede que você ligue cada profissional ao seu instrumento de trabalho. Então, temos como primeiro profissional uma médica, que você vai ligar para o aparelho que é utilizado por um médico, certo? Temos aí, então, o estetoscópio, que é aquele aparelho que você vai sempre ver no pescoço aqui do médico, da médica, no caso aqui. Então, temos o carteiro que você vai ligar para a bolsa de correspondências, onde ele coloca as cartas, toda a correspondência que ele vai entregar nas casas. Temos também o cabeleireiro, que você vai ligar para o secador de cabelo, que é um dos instrumentos de trabalho dele, certo? Lá na questão 3, nós temos assim, ele pede que você observe a fotografia. Nessa fotografia, o que nós vemos? Uma mulher trabalhando no campo, certo? A. Identifique o trabalho realizado pela pessoa retratada. A pessoa retratada é a pessoa que está na foto. Então, vamos lá. A pessoa retratada está cuidando de uma plantação, certo? Seguinte, a B, ele pede que você identifique o instrumento que está sendo utilizado por ela nesse trabalho aqui, de cuidar de uma plantação. Ela está utilizando uma enxada, certo? Então, uma enxada, gente, é isso, que é esse instrumento aqui, esse objeto aqui, olha, que esse agricultor está utilizando. Serve para revolver a terra, mexer a terra para ela ficar fofinha, para cavar um buraco, para poder plantar, tá certo? É para isso. Então, gente, seguindo lá na letra C, ele pergunta, aliás, se você conhece outros tipos de instrumentos que costumam ser utilizados no campo. E quais são esses instrumentos? Olha, no campo nós temos vários instrumentos que são utilizados, como o trator, uma colhedora, se eu não me engano o nome é esse, colhedora, que vai colher o fruto. Temos uma colhedora que é manual, né, que tira o fruto lá do pé. E temos também uma colhedora que é uma máquina que vai passando e colhendo o fruto das árvores, certo? E outros instrumentos também, como outros instrumentos para varrer a plantação, para tirar as folhas e assim vai. Vários instrumentos são utilizados no campo, certo? Temos aqui a letra D, ele pede que você reflita com os colegas e com a ajuda da professora e produza um texto coletivo sobre a importância do trabalho no campo. Então, eu pensei que para essa atividade nós poderíamos fazer assim. Cada um fala um pouco sobre a importância do trabalho no campo, escreve, ok? Envia para mim, tira uma foto, não precisa escrever um texto muito grande, pode ser pequeno, certo? E envia para mim, todos vocês já têm o meu WhatsApp, e quando eu tiver com todos os textos, eu vou juntar, vou misturar esses textos e fazer um texto só. Então, esse é um texto coletivo. Vou colocar aqui no quadro ou vou ler para vocês, tá bom? Então, eu estou aguardando, tá? Esse pequeno texto sobre o trabalho no campo, sobre a importância do trabalho realizado no campo, certo? Encerramos aqui, ó, a nossa aula de história de hoje. Fiquem com Deus e tchau, tchau.